Bom, agora vamos para a proposição 2, que diz respeito a uma propriedade específica de triângulos retângulos. Vamos interpretar ela geometricamente. Ela diz respeito ao conceito de média geométrica. Vamos interpretar ele aqui antes, para a gente poder ir para a demonstração, esse enunciado. Olha só. Vamos considerar aqui, por exemplo, um triângulo ABC, certo? O que diz o enunciado? Em todo triângulo retângulo, eu vou considerar o ângulo reto aqui em cima, que fica mais bacana a representação. Então, considere um triângulo retângulo, certo? Ele diz o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, a altura do vértice do ângulo reto, então seria esse aqui, ó. Aqui está o vértice do ângulo reto, aqui está a altura do vértice do ângulo reto, que eu vou chamar de H, certo? É a média geométrica entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. O que seria isso? É a média geométrica entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Olha só, um cateto está aqui, o outro está aqui. A projeção sobre a hipotenusa desse primeiro vai nos dar esse comprimento aqui, M, certo? E a projeção do segundo cateto sobre a hipotenusa vai nos dar esse comprimento aqui, N. Ele diz que a altura desse vértice do ângulo reto, ou seja, o H, é a média geométrica entre M e N. O que seria a média geométrica? Primeiro vamos para a média aritmética. Olha só, o H seria a média aritmética entre M e N quando M mais N, quando ele for igual a M mais N dividido por 2. Essa é a média aritmética entre M e N, certo? Aí eu posso escrever isso dessa forma aqui, ó. Vocês vão entender o porquê. 2H é igual a M mais N. Essa é a média aritmética. O que seria a média geométrica? A média aritmética diz respeito à soma. Aqui é a soma e aqui eu tenho H mais H, né? 2H, que é uma soma. A média geométrica é o produto. Então eu teria H vezes H, que é H ao quadrado, igual a M vezes N. Isso aqui eu poderia escrever em termos de raiz, né? H seria a raiz de M vezes N. Mas eu prefiro escrever dessa forma, fica mais fácil de trabalhar. Ou seja, a rigor, o que diz essa proposição? Que se um triângulo é retângulo, então essa altura H aqui, correspondente ao vértice do ângulo reto, ela é a média geométrica entre essas projeções, ou seja, H ao quadrado é igual a M vezes N. E é isso que a gente vai fazer. Vamos escrever certinho, né? Dar nome para todo mundo, os lados, e aí a gente vai provar que vale essa igualdade aqui. Beleza? Então, bora lá. Olha só, seja ABC um triângulo retângulo, seja ABC um triângulo retângulo. Eu vou desenhar ele como eu fiz ali no rascunho, um triângulo retângulo, certo? Onde A vai ser o ângulo reto, certo? Com ângulo reto A. Então vamos fazer essa representação aqui. Vou fazer o ângulo reto aqui em cima, que fica mais bacana, para poder fazer as projeções. Então aqui vai estar o ângulo A, B e C. Tanto faz a ordem. Aqui está, por hipótese, o ângulo reto. Essas são nossas hipóteses. Um triângulo retângulo, e eu estou tomando um ângulo reto como sendo A. Poderia ser qualquer um dos outros dois, certo? Bom, o que a gente precisa provar? Que a altura, né, é a média geométrica entre as projeções. Porém, eu preciso dar nome para todo mundo, né? Então eu vou definir essa altura, certo? Essa altura aqui é definida por esse ponto D, beleza? Então seja AD, olha só, seja AD, essa altura, a altura de A ao lado BC, a altura de A do ponto A ao lado BC, que é o que ele pede, né? A altura do vértice do ângulo reto, certo? E aí eu vou denotar agora os comprimentos. Os comprimentos que me interessam é a altura, que eu vou denotar por H, certo? É M, que vai ser a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, e N, que é a projeção do outro cateto sobre a hipotenusa. Só vou dar nome para esses três caras, para poder ficar mais simples trabalhar. Então, denotemos, olha só, AD, que é o comprimento da altura, eu vou chamar de H, CD eu vou chamar de M, CD eu vou chamar de M, e por último, BD, esse comprimento aqui eu vou chamar de N.
certo? Bom, o que a gente vai provar? Mostremos que H é a média geométrica entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. H² é igual a m vezes n. É isso que a gente vai mostrar, beleza? Bom, agora, a partir de agora, a demonstração fica relativamente simples. Vamos estabelecer relações aqui e a gente vai usar semelhança de triângulo. A gente vai usar o caso do Teorema 1, que é ângulo-ângulo. Olha só, de fato, primeira coisa que a gente vai observar, a gente vai estabelecer uma semelhança entre esse triângulo da esquerda com esse da direita, certo? Como a gente vai fazer isso? Bom, um ângulo reto aqui eu já tenho, né? Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Basta eu estabelecer relação entre dois ângulos, né? Um de um e outro do outro. Para isso, o que eu vou usar? Esse triângulo aqui, vou pegar o triângulo grande inicialmente, fica melhor. Olha só, B mais C, olha só, a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C vai dar quanto? Vai dar 90, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Tira esse 90 daqui, isso aqui dá 90. Certo? Olhando para o triângulo ABC. Agora vamos olhar para o triângulo ABD, esse menor. Mesma coisa, esse ângulo é reto, logo essa soma desse com esse também vai dar 90. Ou seja, B mais esse triângulo aqui, que é o BAD, também dá 90, certo? Assim, o que a gente vai obter aqui? A gente vai obter uma igualdade que vai nos ser útil para semelhança. Esse corta com esse, assim o ângulo C é congruente ao ângulo BAD. Como interpretar isso geometricamente? Que esse ângulo aqui é congruente ao ângulo BAD, que é esse aqui. Certo? Pronto. Agora a gente vai olhar para os dois triângulos menores, o triângulo da esquerda e o triângulo da direita. Por quê? Olha só, esses triângulos vão ser semelhantes. O primeiro caso lá de condição suficiente para semelhança de triângulo é o Teorema 1, onde basta que dois ângulos correspondentes sejam congruentes, né? Um de um com o outro e o outro do outro com o outro. Então, olha só como vai ficar isso. Olhando para esse e para esse triângulo, o que a gente vai ter? Esse ângulo é congruente a esse, certo? E, além disso, esse ângulo reto é congruente a esse. Como eles têm dois ângulos correspondentes congruentes, eles são semelhantes. Então, desse modo, pelo Teorema 1, então a gente está usando fortemente o Teorema 1, temos que o triângulo ACD vai ser semelhante ao da direita, mas a relação de ordem entre os vértices é relevante nesse caso, né? Então, olha só, seria ACD, eu parto desse aqui que não envolve os dois ângulos em questão e vou para esse. Então, ACD é semelhante a BAD, nessa ordem. Qualquer outra ordem não dá certo aqui, na semelhança, certo? Isso segue do Teorema 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu estabeleço uma relação que surge como consequência dessa semelhança para garantir que vale essa igualdade. Para isso, eu vou usar uma daquelas três igualdades de proporcionalidade entre os lados correspondentes. Obviamente, eu vou pegar uma igualdade de maneira conveniente, de modo que apareça os números reais H, M e N. Então, olha só, eu vou olhar primeiro para esse triângulo. Esse lado aqui é o lado AD, né? Logo, esse lado AD tem comprimento H. Então, ele dividido pelo correspondente, se eu olhar AD, ele vai corresponder a quem? AD corresponde a BD. BD é N. Então, esse dividido por esse. É um ângulo dividido pelo correspondente no outro triângulo, sempre, certo? Agora, eu pego um outro lado desse primeiro, eu vou pegar esse M, que é o CD. M sobre... M seria quem? CD. CD corresponde a quem no outro triângulo? Então, olha só. Desculpa, é o CD, né? Aqui vai ser AD. AD, H. Seria H. Beleza? Ou seja, dessa semelhança, eu obtenho isso. Eu poderia pegar outra igualdade, outras relações, mas não iria sair o que eu preciso. Essa aqui sai de maneira conveniente, certo? Portanto,
a gente já obtém o que a gente quer, né? Só passa multiplicando aqui e aqui, eu vou ter que h ao quadrado é igual a m vezes n, que é exatamente o que a gente queria provar, beleza? Essa é uma proposição interessante que diz respeito, em particular, a triângulos retângulos. O próximo resultado, na sessão de vídeos, a gente vai ver o clássico teorema de Pitágoras e a gente vai provar ele, beleza?